Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? Como é que você tá, Paulo? Tudo jóia hoje? Jóia. Como o papo vai ser muito legal, já vamos acelerar aqui e temos coisas para falar, né? Você fala dos parceiros aí, por rapidinho. Favor. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação na Autoescola Estrela. Então, eu indico você ir na Autoescola Estrela. Há 28 anos eles estão formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. E o endereço da Autoescola Estrela é a Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone WhatsApp, que é 19987834645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. E o endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram, que é @oprofetapub. Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E lá tem várias bandas, vários ritmos, vários estilos musicais. Eu indico você conhecer, você vai adorar. E agora, um lugar para diversão com os amigos e a família, regado a muito rock and roll, é a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 1999730 1815. Lá é um ambiente muito legal, muito maneiro, descolado, e toda semana tem novas bandas, novas músicas. Eu aconselho você conhecer, você vai gostar muito. E Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora eu deixo rapidinho com o Paulo. Legal, obrigado, Bia. Antes de a gente começar, eu queria deixar um recado para todo mundo aí que acompanha o Mogi Guaçu do Futuro, que este episódio desse podcast, que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, porque sempre trazemos pessoas aqui com suas histórias e papos bacanas, que pode nos ensinar alguma coisa, ou pelo menos trazer informações que às vezes a gente quer saber e conhecer as pessoas da qual a gente traz aqui. E, Bia, até falando nisso, né, as pessoas que a gente traz aqui, a gente vai falar com uma pessoa legal hoje que já tem história, né, junto com a gente, junto a outros canais aí. Quem que a gente vai falar hoje, Bia? Conta pra nós. Hoje nós vamos falar com o Coronel Costa. Olá, Coronel Costa, tudo bem? Obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Só uma curiosidade para você que está em casa. Conheço esse casal desde antes de casarem. Faz tempo mesmo, né, Faz tempo. Estamos falando que é do começo dos anos 2000, por aí, mais ou menos. Não, eu é antes. Não, é que você conhece... Você, agora eu é antes. Faz parte da história, né? Uhum. O Coronel, que legal que você aceitou bater um papo com a gente. Você já participou com a gente aqui, veio com várias opiniões. E as repercussões daquela vez, né, a gente falou muito sobre política, o cenário, por quê? Que eu falei muito truculento, né? Na verdade, é um jeito que a população gosta de ouvir, porque eu particularmente, quando assisto você nos jornais, eu vejo o seu jeito de falar mais direto, né, e eu acredito que se eu estivesse conversando com os amigos sobre política, num tom mais popular, talvez seria o tom que eu queria conversar com o amigo, mas talvez mais direto. Então, por isso que às vezes você transmite empatia com o jeito que você fala. E quando você falou com a gente a primeira vez, que a gente trouxe muitas coisas de empatia, eu lembro que eu fiz uma pergunta para você, que foi até um shortzinho, né, que foi depois daquele episódio, a gente divulgou muito, que foi perguntando para você, por exemplo, sobre vereadores. O que o vereador faz? Por que se tem tantas coisas acontecendo na nossa cidade que precisa melhorar, se tem tantos vereadores e fiscalizadores, por que não fiscalizam? E você falou sobre isso. Então, por isso que eu acho que a opinião sua política é uma coisa que é interessante de ouvir.
porque alguém que talvez tenha uma trajetória de conhecimento sobre isso, tanto no jornal, que você apresenta o Jornal de Olho na Cidade, e você retornou recentemente para a TV, eu percebi isso, porque você tinha dado uma pausa para um negócio de campanha, coisas assim, né, da política. E eu queria já fazer essa pergunta para você, porque eu sei que muita gente quer saber isso do Coronel Costa, como eu. Né? Por exemplo, o Coronel Costa ele parou o jornal por um tempo para sair candidato, todo mundo já previa isso. O que aconteceu que o Coronel Costa hoje não é candidato? Um dos fatos, literalmente o fato crucial disso, é que o partido se mobilizou para que saísse apenas os candidatos de interesse do grupo que estava gerenciando o partido. Quem estava com o partido era o vereador Fernandinho, que todo mundo já sabia, já era conhecimento de todos, o qual me convidou para sair candidato, e eu aceitei porque era praticamente um dos poucos partidos da cidade com uma ideologia que coincide com a minha. Porém, com fatos adversos, não vou dizer... porque se a gente fala, depois vem aquela história, vou te processar para você falar, para você provar. Nós sabemos que o Fernandinho recebeu um capote, tiraram o Fernandinho dessa direção do partido, assumiram o partido e somente colocaram candidatos de interesse de algumas pessoas. Não é de interesse do grupo, é do interesse de algumas pessoas. Em razão disso, resolveram me excluir, porque sabia que eu, dentro do partido, eu sou uma pessoa, como todo mundo já fala, que eu não tenho trava na língua. Se tem que falar, eu falo. Então, essa história de falar, eu falo tranquilamente e tenho como provar. Então, coronel, mas você perdeu na justiça. Não perdi, o processo está em andamento. Mas o juiz já deu. Ele deu, mas não é sacramentado. Isso tem segunda instância, tem outras instâncias. Mas aí já passou a eleição. Mesmo que passe a eleição, vai ficar provado que o que eu falei está certo ou não. Todas as provas levam a crer que, em segunda instância, nós vamos ganhar. Coronel, mas por que disso? Eu falo bem a verdade. Eu, no lugar do juiz, não decidiria de maneira diversa do que ele decidiu. Porque ele é um juiz da cidade. Se ele retira toda essa chapa, ele mobiliza completamente o pleito eleitoral. Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu não estou recriminando, o juiz, você acha que o juiz... Não acho nada. Decisão judicial tem que ser cumprida. Ele, na formação dele, ele teve que decidir, ele decidiu, respeito plenamente. Vou recorrer? Vou. Mas são fatos que vão acontecer futuramente, e até lá já passou a eleição, mas isso aí o futuro vai provar que se eu estou certo realmente ou não, mas quando transitar em julgado. Legal, então tá andando. O processo está andando, vai andar e vai ter recurso. Tá, legal. Talvez é uma curiosidade de todo mundo aqui, por isso que foi bom perguntar isso para você. E, devido a isso, a gente viu que você retornou para o comando do Jornal de Olho na Cidade e está ao vivo, né? De onde veio a ideia de você fazer os seus programas ao vivo? Essa já era uma ideia que nós já tínhamos já de algum tempo. Porém, para você que está em casa, você vendo a nossa imagem, talvez seria semelhante a uma live do celular que você faz, você já está vendo em casa. Fazermos uma programação ao vivo requer muita tecnologia, requer o envolvimento de muitas pessoas. Então é uma situação que tem que estar tudo junto e nada misturado, tem que estar tudo junto, cada um com a sua função detalhada. E agora nós estamos conseguindo fazer isso. Tanto que o primeiro jornal apresentou falhas, e a gente sabia que isso ia acontecer naturalmente e vamos resolvendo com o tempo. Então, essa é uma ideia nossa, que graças à participação de todas as pessoas envolvidas no jornal, ele está sendo ao vivo. E uma notícia que poucas pessoas sabem: nós não conseguimos só aumentar a audiência, nós dobramos a audiência do jornal em poucos dias. A audiência do jornal, se era 1, passou para 2, se era 10, passou para 20, se era 100, passou para 200. Então, dobrou o número de ouvintes do jornal. Isso é legal, hein? Mostra o que, então, ao meu entender?
que a TV aqui de Mogi Guaçu, a MDTV, ela está pegando cada vez mais abrangência, né? E se eu não me engano, é mais cidades, né? Só para saber, quais as cidades que abrangem a MDTV, o sinal? Hoje nós temos pessoas, algumas regiões de Campinas, Jaguariúna, Itapira, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Estiva, toda essa, vamos dizer assim, essa bacia tecnológica, senão o pessoal pode até interpretar mal, falar que nós moramos numa bacia, não. Toda essa região, ela tem a possibilidade de captar os sinais da MDTV. Muito legal. A gente tem uma TV então em Mogi Guaçu, né? Sim, nossa, é importante, né? Porque é a única TV de Mogi Guaçu e que as pessoas precisam conhecer, né? Mais e mais e mais, porque é o nosso retrato, né? É importante a gente ter uma TV, porque não é toda cidade que tem oportunidade de ter uma TV, uma rede de TV, né? E um fato interessante nesse jornal, um fato que a população se aproxima mais, é que nessa parte, nós temos o jornal que eu falei para uma brincadeira que eu fiz na minha rede social, que diz assim: eu peguei uma lata, eu abri uma lata e comecei a conversar com ela, então tudo que eu tenho que falar agora eu falo na lata. Na lata. Foi uma metáfora que eu usei, que eu já uso no jornal, que tudo que nós tivermos que falar, nós vamos falar na lata, sem rodeios. Basta ver que a notícia que nós falamos no jornal segunda-feira passada deu uma repercussão muito grande. Por quê? Porque nós fizemos um detalhamento técnico. E esse detalhamento técnico, muitas pessoas, né, Bia? Você mesmo comentou agora há pouco, às vezes não tinham visto por esses ângulos, por essas situações. E isso mobilizou completamente a opinião de pessoas. Ou seja, a MDTV, ela faz parte da formação de opinião de uma comunidade. Isso é legal, porque eu particularmente fico bem contente em ter vários canais de informação, porque a gente sempre teve jornais, rádio, e eu sempre lembro, Mogi Guaçu tem a TV, que é a MDTV, inclusive um grande parceiro aqui do podcast, né, que sempre auxilia. E, ô Coronel, aqui no podcast, a gente veio recentemente de uma bateria de bate-papos com os candidatos, né, a prefeito, né, fizemos os convites para os 4 candidatos a prefeito de Mogi Guaçu. Um deles, devido à agenda, não pôde estar, e outros vieram. E eu não sei se você acompanhou, né, mas até com certeza, todos. Até faço a pergunta para você, até como alguém que acompanha a gente aqui também, né, por estar nos bastidores da política, de informações. O que você achou do que os candidatos estão trazendo para nós aqui nesse pleito? Vou falar para vocês, literalmente, como um formador de opinião e literalmente fazendo uma análise crítica. Me permite, Paulo? Lógico. Eu vi candidatos chegando aqui e fazer blá, 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 blá. Se você for filtrar o que ele falou, não se apura nada, não se aproveita nada. Um candidato que me surpreendeu que veio aqui foi o Miro. Realmente ele veio com propostas, falou, aproveitou o tempo que ele teve aqui do podcast, mostrou um plano de governo realmente convicto. Não que eu esteja concordando com ele, eu estou fazer uma análise crítica dessa situação. Eu até tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele e falei assim: Mira, eu tenho as minhas desavenças políticas com você, mas eu tenho que admitir, no debate, para mim, você foi o melhor dentre todos que foram lá. Porque teve candidato que chegou aqui e começava a falar, e eu percebia que você fazia perguntas e a pessoa não tinha a mínima noção de resposta. Eu não vou citar nomes, logicamente, mas teve um candidato que você chegou e falou da dívida pública. E uma das coisas que eu fiquei observando é que ele não entende nada de dívida pública. Pegando a resposta dele, eu vi que ele não entendia nada de dívida pública. Nem de dívida consolidada, nem de restos a pagar, nada. Ele não tinha a mínima noção disso. Ele nem sabe o que mexer com isso. Aliás, ele não tinha nem noção de qual é o orçamento do município. Então, olhando o podcast, então a gente percebe isso. Isso é a importância do debate para fazer essa análise.
E eu vou dar outro exemplo, o Walter. A gente percebe que o Walter ele veio, falou, mas também não acrescentou muito. Não estou dizendo se sim ou se não. Mas ele, por ter sido um ex-prefeito, ele poderia ter entrado muito mais na parte técnica da administração municipal. Ele não falou nem mostrando como está e muito menos mostrando a sua perspectiva para o futuro, ele enganhando uma nova administração, enganhando essa eleição em uma nova gestão no município. Legal, então obrigado pelas suas críticas a respeito disso, dos bate-papos que a gente teve aqui. Aí eu pergunto para você, devido a este cenário, como você acha que Mogi Guaçu estará a partir de 2025? Do que a gente tem apresentando para nós, né? Eu falo para você o seguinte, Mogi Guaçu vai passar por períodos muito, muito críticos. Pode ser que você não esteja acompanhando, mas como nós estamos vendo, está tendo uma reforma econômica nacional. O que é essa reforma econômica? Todos os tributos serão recolhidos em Brasília e depois serão devolvidos para o município. Todos os tributos, inclusive o IPTU. Todos os tributos serão recolhidos, logicamente cada um a seu tempo, não serão todos de uma vez. Então todos esses tributos serão recolhidos em Brasília e depois devolvidos. Automaticamente nós já vamos ter uma demora. Se algo vai para Brasília e tem que voltar, só esse ir e voltar não será em uma semana e não será em um mês. Então o município já vai ter queda de arrecadação automaticamente nesse trâmite de impostos. A distribuição dos impostos serão per capita, ou seja, pelos habitantes do município. Hoje a arrecadação ela não é per capita. Nós temos residências que pagam 10, 100 e tem outras residências que pagam 1.000. Então a gente percebe que há uma diferença. Isso, quando for para Brasília, será que vai da mesma forma ou não? Então, são essas situações que nós temos que analisar. E sem falar que Mogi Guaçu está com uma dívida muito grande. Mogi Guaçu, a queda de arrecadação do município, ela não tem uma queda vertiginosa, mas ela tem uma queda sazonal. Essa queda sazonal vai mexer na administração municipal. Se você falar que eu olho para o futuro, eu olho para o futuro que nós vamos ter péssimas situações envolvendo a área da saúde, a área da educação e, principalmente, em desfavor do funcionário público. Funcionário público, nos próximos anos, ele não tem que apertar o cinto, ele tem que arrochar o cinto. Nossa, a previsão que você fez das suas análises, que pode ser dificultoso para o município a partir do ano que vem, saúde, educação e para os servidores. Quase tudo, quase toda a máquina que faz funcionar o município, né? A gente só não falou da segurança, por exemplo, mas dominó, todo mundo vai sofrer. É preocupante. A segurança eu não falei porque, querendo ou não, nós temos o Estado dentro do município através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Por isso que ele não vai sentir tanto, mas no contexto geral também vai passar pelo mesmo crivo. Basta verificar que a Polícia Civil praticamente ela está, eu não vou nem dizer enxuta, ela está praticamente quase que inexistente. Ela se resume a um plantão policial hoje, que engloba toda a região da seccional Mogi Guaçu. Eu fiz uma pergunta para todos os candidatos que aceitaram participar com a gente, né? Mais ou menos a mesma pergunta. Vai estar muito difícil o orçamento, né? O que você vai fazer do outro ano? Parece que é uma coisa, até nas respostas, que ninguém tem a resposta para isso. Como que vai pegar o orçamento do jeito que está da cidade no ano que vem e resolver? Então, parece que vem de encontro com o que você está falando, Coronel, porque parece que essas áreas elas vão ser prejudicadas talvez até por causa disso. Então, até acredito que nenhum candidato teria resposta mágica para fazer como fazer. Né? Hoje a administração municipal ela tem que literalmente ser enxuta. Governo não produz nada. Governo gasta. Governo não produz nada. Quem produz é a indústria, é a iniciativa privada. Governo gasta. Se gasta mal, logicamente, a população vai sentir na pele o gasto dessa situação. O que acaba acontecendo com gastar mal? Hoje nós sabemos os conchavos políticos. Vou dar um exemplo para você.
quando tem o debate da Prefeitura de São Paulo, os moradores do Pontal do Paranapanema ligam a televisão para assistir. O pessoal do norte do estado liga para assistir o debate em São Paulo. Por quê? Porque no debate de São Paulo está escancarando todas as administrações municipais. Tudo aquilo que está falando, você pode transportar em maior nível ou menor nível devido ao tamanho do município. Se você pegar cidades pequenas, ou esse município recém-criado no estado de São Paulo, que vai ter sua primeira eleição esse ano, ele já vai começar com conchavos políticos. O que é o conchavos político? Se você juntou 2, 3 partidos, automaticamente você tem conchavo político para adequar os políticos. Não quer dizer que se o candidato for sozinho num partido, ele não vai ter conchavo. Tem. Porque para ele ser o candidato, ele teve que fazer alguns acordos dentro do partido para ele ser o candidato. E a gente pode deixar isso escancaradamente para todo mundo. Isso é fato. Sendo a maior cidade, né, que a gente fala São Paulo, né, com certeza, eu acho que ela é o mandatário de problemas que se aparecem lá, imagina o reflexo que dá nos menores. Se você observar, tem pessoas que falam assim, vamos fazer o M em São Paulo. Tem pessoas que já estão fazendo outros símbolos parecidos. Eu até fiz uma brincadeira para mostrar que não é copiar que quer dizer que você vai ganhar a eleição. Igual eu cheguei, eu estou fazendo no jornal, mas é uma forma até irônica para mostrar. Faz o C do Coronel Costa. Eu não sou candidato, então faz o C do Coronel Costa. Por quê? Porque tem pessoas que estão falando assim, vamos fazer o A, B, C, D, E, não sei o que lá mais, referente ao M do Marçal em São Paulo. Só que não adianta, isso não pega. E você tomar uma medida drástica para chamar a atenção para si, a população hoje tem um senso crítico muito grande. O que é o senso crítico muito grande? O fato aconteceu, sim, aconteceu, só que não fica imaginando que vai sair de acordo com o que você quer. Vou dar um exemplo para você. Eu vou sair na rua hoje com uma roupa toda vermelha, toda rosa, toda verde, que vai mostrar a minha ideologia, vai mostrar a minha formação. A população vai olhar e vai falar assim, tá bom, daí, não vai resolver nada. Então não é isso mais que está sendo a formação da opinião. Vou dar outro exemplo para você. Chegar agora, no dia da eleição, e distribuir santinhos, eu até vou fazer uma matéria para mostrar no jornal sobre isso. Tem caixas de correio que estão abarrotadas de santinhos. E eu falo para você, hoje essa é a política, a campanha mais inútil para se fazer, é você pegar o santinho e colocar na sua casa. Por quê? Porque quando você abre a caixa do correio, você vê o santinho, é perigoso você pegar até uma correspondência sua junto e jogar no lixo. Tem pessoas que agora já estão colocando um santinho, uma mensagem lá de fora, já tem o meu candidato. O que é para ninguém colocar mais? Mas mesmo assim tem gente que põe. Eu vi numa casa esses dias, não jogue panfletos. Tipo assim, a casa já avisando para não jogar panfletos de política. Faz bastante sujeira, né? É isso que eu ia falar aí. Tem gente que já fala assim, eu já tenho meu candidato. É o que eu falo. Na minha caixa de correio eu tenho 2 caixas de correio, uma de cada lado. Simplesmente eu chego, pego e jogo, porque não é uma política saudável, não é uma campanha saudável para você fazer na cidade. Porque a gente sabe que a maioria da população no dia da eleição pega um papelzinho no chão e fala, vou votar nesse. Tanto que tem candidato que está falando que vai encher o chão da cidade de panfleto no dia da eleição. Isso mostra que é um candidato sem qualificação, que vai deixar tudo para jogar no dia da eleição, e daí? Que efeito que vai surtir? Além de sujar bastante, né? Vai sujar. E à frente da minha casa, que eu sou do lado de uma zona eleitoral, e um fato, machucar uma pessoa idosa com esse papel é a coisa mais fácil que tem, porque ele é escorregadio, ele não adere no chão. Se ele não adere, você pisa automaticamente. Igual uma ocorrência que eu atendi quando trabalhava na polícia. Teve uma pessoa que foi e colocou fogo no papel. E aquele fogo lastrou no chão, de tanto papel que tinha. Olha o perigo.
Então, por isso que eu tô falando. Então o negócio Não vão fazer isso em casa, hein? Porque agora vai dar ideia. Não, eu não tô falando da ideia, eu tô falando porque eu já peguei isso. Não vai fazer isso não, hein? Eu até tenho vontade, sabe, de fazer o quê? Pegar não sei, aquele soprador. E eu mesmo... Vai empurrando, né? Vou empurrando. Entupimento de bueiros. Não, isso aí é fatal. Entupir bueiros é fatal. O Coronel, falando ainda, até ele estava falando com a Bia. Estou cortando vocês aí dos assuntos. Não, na verdade, aqui é nosso bate-papo. Todo mundo sabe aqui que a gente não tem nada anotado aqui, a gente só está batendo papo com o Coronel. E a gente falou esses dias do quanto que as campanhas elas estão mudando. Até queria ver sua visão, Coronel, como uma pessoa crítica, jornalista, né, tem sobre isso. A rede social parece que ela veio às vezes até para definir muita coisa, para mostrar muita coisa. A gente vê pela de São Paulo, né, o candidato ele fala lá e parece que tem dezenas de shortzinhos que aparecem e isso forma uma opinião sobre o que ele quer dizer. Como é que tá as redes sociais nessa eleição, na sua visão? Hoje, se você pegar rede social, não é como muitas pessoas pensam. Nós temos que olhar a história da rede social. Eu posso pegar minha rede social aqui agora? Sei lá, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 5 mil, 10 mil, 60 mil, 80 mil pessoas na minha rede social. Não significa que eu vou ter 80 mil votos, e não significa que se eu multiplicar isso 10%, que vão votar em mim. Não é isso. Muitas pessoas têm essa convicção. Vou dar um exemplo fechado. Eu tenho 5 mil pessoas na minha rede social, esse pessoal vai votar em mim porque está na minha rede social. Não é assim. Você tem que associar rede social com a sua formação, com a sua convicção e com o seu convencimento no eleitorado. Não sou melhor que ninguém, mas aquela história. A população já está me vendo há anos mostrando o meu trabalho. Então, quando eu falo, eles já sabem que eu tenho uma certa formação e uma convicção disso. Como eu falei para vocês, dos candidatos que vieram aqui, poucos falaram da parte do orçamento do município. E eu falo para você em casa, hoje o orçamento de Mogi Guaçu vai demorar de 5 a 8 anos para voltar a uma situação normal. Isso se nós tivermos administrações austeras. A administração austera quer dizer sem gastos desnecessários. Sem os gastos necessários, nós vamos gastar de 5 a 8 anos para voltar à situação de alguns anos que nós passamos atrás. Não tem muito caminho pela frente para resolver Mogi Guaçu, hein, Bia? É o que eu falo quando eu falei para você, que a área da educação, da saúde e de orçamentária, nós vamos ter... Olha, eu falo para você, nós estamos vendo um cenário aí nem um pouco agradável. Eu não vou falar um cenário negro, porque senão vão falar que eu sou racista. Nem vou falar que está um cenário... Não. É um cenário... Então, Coronel, independente de quem for conseguir, né, entrar na prefeitura, não tem o que fazer, né? Por causa que o governo federal complicou. Eu sei, mas vai ter que fazer uma administração bem mais austera. E se colocar uma pessoa que entende menos ainda de administração pública, vai ficar pior ainda. Se colocar uma pessoa que não entende de administração pública, não fala assim, eu entendo de administração. Não. Se a pessoa realmente não entender de administração pública, vai ter muitos problemas. Vai ser pior ainda para a população. Porque hoje, para você contratar uma empresa, você passa por uma lei de licitação draconiana. Tanto que nós tivemos em Mogi Guaçu vários editais de privatização da área da saúde que não conseguiram prosperar, graças a essa nova lei de licitação. Porque, querendo ou não, nós estamos de olho e nós vamos falar em prol e defesa da população. Os candidatos que trouxeram ideias, por exemplo, né, para a gente aqui, o que você acha? Privatiza algumas coisas porque você você quer arrumar uma praça, você chama iniciativa privada, ele cuida,
quer fazer alguma coisa, né, para o município, ou construir algo, chama uma iniciativa privada. Você acha que isso também faz parte de alguém que possa dirigir bem a cidade, utilizar esse mecanismo para economizar, de iniciativa privada? Não adianta você pegar uma parte e economizar e na outra você esbanjar. A saúde pública, ela saiu de 60 milhões para, se não me falha a memória, quase 300 milhões. E o que mudou na saúde pública de Mogi Guaçu? Fica aí a pergunta. Saiu de 60 para 300 milhões. E mudou alguma coisa? E Então, onde que está indo esse dinheiro? Não, eu não vou falar nem sim nem não. Só estou falando que... Então não adianta você economizar de um lado e tirar do outro. Eu falo para você. A área de esporte em Mogi Guaçu, ela inexiste. Não temos nada na área do esporte hoje em Mogi Guaçu. Se você for ver o futebol amador, que inclusive nós divulgamos pela MDTV, observe a situação dos nossos campos do futebol amador. Se um cadeirante for no campo hoje, ele vai ficar no sol. Não tem uma forma dele chegar decentemente para assistir hoje uma partida, um certame. A imprensa, quando vai noticiar, mostrar um evento esportivo, ela não tem... que a imprensa ela precisa de internet, ela precisa de eletricidade, ela precisa de um espaço e ela precisa estar localizada porque ela tem que filmar e mostrar. Vai nos estádios, você vê que não tem um lugar para ele ficar. Sai no campano, a imprensa fica no sol. Se ela não quiser ficar no sol, ela tem que levar barraca. Era para ter isso? Não tem, não era para ser. Hoje a população não invade o campo porque a população é educada. Porque o alambrado nos nossos campos praticamente não existe. Apesar de eu ser favorável a não ter alambrado, a população não entra por questão de educação e respeito. Minha visão. Mas, se tem o alambrado, que seja mantido decentemente. Dá para perceber que quem entrar, independente, né, não estamos falando nomes, quem entrar vai ter um desafio e pela crítica do Coronel Costa, tem que ter uma boa administração, né, Bia? Quem estiver lá para poder controlar e fazer todas as coisas, porque é muita coisa ao mesmo tempo, entendendo? Eu acho que mesmo tendo uma boa administração, ainda a coisa vai ficar muito complicada. E, pessoal, a gente está falando de Mogi Guaçu, da nossa cidade. Mesmo você sendo assim, expert em administração, ainda assim vai ficar difícil. Tem que ser aquela pessoa que o malabarista com todas as Muitas situações, pessoas né? falam que eu sou aquele cara pessimista que só vê o lado negativo. Não é isso. É a realidade. Nós temos que ver a realidade dos fatos, nós temos que olhar com a realidade. Não adianta você querer pintar um cenário que você sabe que não vai acontecer. E eu falo, eu vejo um lado muito difícil para os funcionários públicos hoje em Mogi Guaçu. Hoje eu vejo um cenário muito difícil. Muito difícil, mas muito difícil que eu quero dizer é muito difícil mesmo. E muitos acompanham a gente aqui, né? E Esperamos que... servidor público que não ganha direito, que não ganha bem, todo mundo sofre, porque é um dominó. A gente precisa dos servidores públicos. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai ser? Quer ver, eu faço uma pergunta agora? Não, eu tenho a resposta, mas não vou dar. Não vou mostrar a resposta. Quantos funcionários públicos hoje aposentados nós temos na administração municipal e continuam trabalhando devido ao salário ser baixo? Todos. Não. Deve ser um bom número, né? Bastante. Porque o Coronel está querendo dizer, aqueles que aposentaram, nossa, mas a aposentadoria está muito baixa, que eu aposentei como servidor e continua trabalhando para que complemente, é isso, né? Eu acredito que seja um número... Aí eu pergunto para você, esse funcionário, ele continua produzindo do mesmo jeito? Ele continua tendo toda aquela vontade de querer trabalhar? Não, só estou perguntando, não estou dizendo, estou falando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É muita coisa, viu? Pode correr risco, até no norte, nordeste, que eu lembro que quando eu morei lá, né, quando eu era mórmon, fiz missão, tudo, tinha cidades que não tinha coleta de lixo. Sim. Pode correr o risco aqui o estado de São Paulo sofrer esse tipo de coisa.
começar a ficar na situação que funcionário estava no público. norte, no nordeste, que tinha lugar que não passava coleta de lixo, simplesmente porque não tinha verba para pagar os funcionários públicos, às vezes não tinha nem caminhão. Então, esse é o medo que pode acontecer aqui. E em qualquer lugar, né? Porque a gente vê que é uma coisa generalizada, né, a política. Tem uma... Vamos fazer um convite para nós? Nós mesmo fazer um convite para nós? Final do ano que vem, nós sentarmos para conversar e falar se aquilo que eu falei aconteceu ou não em apenas um ano. Vamos falar no final do ano Apenas que em vem. um ano para verificar o que aconteceu, para vocês fazer uma análise, assim, um bate-papo bem informal. Uhum. Eu acho legal, porque aí a gente consegue analisar temporalmente, né, o que aconteceu. Eu de acordo com espero, as eu previsões não e críticas gostaria que de tá ver saindo isso, aqui. mas é assustador, né? Eu fico preocupada. Eu acredito que de quantidade de servidores, tudo, acho que tem números que conseguem suprir as coisas da cidade, eu acredito, porque eu vejo bastante por aí. Mas eu espero que eles consigam o que eles almejam tanto, porque nosso servidor público, eles são tão necessários. Sabe? Às vezes eu passo, vejo eles fazendo as coisas na cidade. Uma imagem que muitas pessoas fazem é que servidor público é vagabundo e incompetente. Não é isso. Eu não vejo dessa forma, mas eu também entendo que não. muita gente pode Muita pensar gente isso. pode pensar dessa forma. O que acaba acontecendo é que, vamos pegar na área da saúde. Como que hoje um funcionário público consegue... o paciente passou pelo médico e precisou receber, sei lá, soro, uma injeção intramuscular ou endovenosa, qualquer coisa que seja. Como que ele vai aplicar isso se às vezes ele não tem agulha, catéter, álcool? Então a culpa não é dele. Ele não tem o material para fazer aquilo. Teve um dia que eu fui tomar a injeção, Tem que se virar nos 30. ele tem que se virar nos 30. E eu percebi, a hora que eu olhei a agulha, eu falei, ainda falei para a funcionária, falei assim, filho, você não vai conseguir enfiar isso no meu braço. Porque a sua agulha é para... Eu ainda falei para ela assim, isso aí é agulha para você tirar sangue, você fazer doação de sangue. Porque a doação de sangue tem que ser uma de grosso calibre, porque ela tem que tirar o sangue. A resposta que eu tive, mas não tem outra. Então a culpa não é dela, não é do funcionário. A culpa é do sistema, por isso que eu falei, nós temos que ir e olhar os dois lados. É igual, por exemplo, nós olharmos a educação no município. Vou dar um exemplo para você, e fica aí até uma sugestão para os candidatos da cidade. Nós temos um bairro aqui que chama IP Amarelo. As crianças estudam até um certo tempo. Se elas estudam até aquele certo tempo, depois elas têm que sair daquele bairro porque não tem as outras séries subsequentes. Poxa, se tem as crianças até aquela série, o que tem você criar mais uma classe para séries subsequentes? Tudo é administração municipal, só depende do município. Ah, mas não tem classe. Tira de outra escola e coloca ali. Os professores, ao invés de irem para lá, vêm para cá. É natural. Isso é administração pública. No entanto, as crianças do IP Amarelo, depois de uma certa série, têm que ser penalizadas para ir para outras áreas. Você tem que pagar transporte público, você tem que automaticamente, os pais têm que gastar mais tempo, porque tem que sair mais cedo para ir para outra escola. Enquanto que tem uma escola dentro do bairro e eles não podem usar. É isso que eu falo, é uma questão de administração pública. Gerir o orçamento de uma maneira literalmente coerente. Não, igual eu vejo o candidato chega e fala, vamos ter que resolver o problema da saúde. Mas não fala como resolver o problema da saúde. Às vezes o candidato é da área da saúde e não sabe como resolver o problema da saúde. E eu falo para você, hoje a fila de espera dos exames em Mogi Guaçu você consegue resolver em 3 meses. Você consegue resolver em 3 meses. Porém, eu pergunto, tem vontade política para isso? Não. Por incrível que pareça, o Dória lá atrás deu a fórmula de como resolver. Só que não é interesse público resolver isso em 3 meses. E a solução está dentro do município, com resposta dentro do município. E esse é um baita de um problema, você tocou nos exames aí, eu fiquei pensando nisso.
Porque quanta gente está esperando, às vezes a gente até fez uma brincadeira com alguns dos candidatos que a gente estava aqui, que deve ter pessoa com o papel do protocolo amarelinho, já rasgando e apodrecendo. De anos. Porque ele foi lá da entrada e está aguardando a ligação ou o retorno para que faça o seu exame. Isso é bem triste. É uma coisa que eu acho que eu acredito que quem tiver e pegar essa situação vai ter que gerir bem, seguindo o que o Coronel falou, acredito que a boa gestão. A boa gestão. Aí eu pergunto para você, a gente tem um monte de candidato a vereador, Coronel, assim, que eu estou vendo pela cidade. Né? Parece que aumentou, né, o número de candidatos agora, que vai entrar. Aumentou o número de vagas na Câmara. De vagas na Câmara, que era 11, foi para 13? Era 11 e foi para 13. Tá, legal. O que você acha disso? Precisava mesmo essa alteração? A sua visão? Minha visão deveria ser bem mais, 17, porque tendo mais, automaticamente você tem mais representatividade. Mas vai ter mais gasto. Não, o gasto da Câmara é aquele. Com 10, 11, 12, 13 ou 17, a Câmara vai gastar a mesma coisa. Não aumenta e não diminui. É um erro se pensar que aumentar no vereador aumenta os gastos da Câmara. Não é. Porque a Câmara ela tem o gasto dela em porcentagem do orçamento do município. Tendo 10 vereadores, 13 ou 14, aquele dinheiro tem que automaticamente ir para a Câmara. Então, mas depois a Câmara pode devolver. Mas isso é praticamente quase... muito difícil. E o aumento de salários, quando eles aumentam o salário deles? Mas aí também aumentou a arrecadação do município e aumentou, logicamente, a porcentagem que é passado para a Câmara. Então, tudo é praticamente quase que casado. Por isso que eu falo, se nós tivéssemos 17 vereadores, é difícil o prefeito controlar 17 vereadores e a maioria, alguns vão ser oposição ao prefeito. É aí que ele passa a ter problema. Por isso que eles não querem aumentar muito a Câmara de vereadores da cidade. Entendi. Muita gente pode fazer, Coronel, você está pensando em aumentar? Não estou pensando nada, eu estou só falando uma análise bem crítica da situação. Lembrando aqui que tudo que a gente está falando aqui para o Coronel, a gente está dando nossos pitacos, o Coronel trazendo a parte crítica dele, muito conhecimento sobre isso. E eu vi não sei se foi o Santinho, também de vereador, alguma coisa, não importa o nome, alguém falando assim, vou trazer candidato a vereador prometendo em algum material, vou trazer casas para Mogi Guaçu. O vereador não traz casa, né? Vereador só dá um exemplo do que eu vi. Vereador não produz nada. Vereador fiscaliza. Vereador não gasta, vereador não compra, vereador não constrói, vereador não produz. Vereador fiscaliza. Função dele é só fiscalizar o executivo. Quando você fala fiscalizar, é só para eu entender, até porque uma coisa, eu e a Bia também, a gente não manja muito disso aí, né? Por isso a gente dá nossos pitacos e somos muito entusiastas, né, no que a gente faz aqui. É isso que eu queria entender, porque, por exemplo, se o vereador ele só fiscaliza, então por que a gente sempre escuta ao longo, né, da nossa vida, eu fiz isso, eu trouxe isso para Mogi Guaçu, eu fui pegar verba lá não sei aonde, eu que construí essa praça, por quê? O vereador falando. Foi mesmo? Não foi? Como é que é? Como que funciona? Não foi, não é e não é verdade. Então por que eles têm mania de tomar mérito? História, porque a população acha que ele fez aquilo. É a mesma coisa, você vai lá na Jardim Suécia. O vereador vai falar assim, eu fiz essa praça aqui. Ele não tem funcionário, ele não tem máquina, ele não tem equipamento e ele não tem como gastar dinheiro nisso. O único que gasta dinheiro é o executivo, por isso que chama executivo, porque ele executa. Mas ele pode ir lá, por exemplo, em Brasília, conversar com os influentes ali para trazer dinheiro para o município, mas quem vai gastar é o executivo. Se o executivo quiser gastar, sim, se não quiser, fica guardado. E ele pode dar pitaco assim, vamos pegar esse dinheiro que veio aqui para gastar nisso aqui. Não pode. Então daí eu não entendo, porque a função dele é executar. Ele só pode fazer isso quando ele vai votar o orçamento. Por isso que eu sempre bato na tecla que eles têm que olhar o orçamento do município para quando fizerem a votação do orçamento, aí eles podem mudar onde que vai a verba. É a única hora que os vereadores podem. Por isso que eu falo, fiscalizar o orçamento. E aí que daí eles falam assim, então vamos pegar esse dinheiro para fazer isso aqui. Aí pode. É a única hora que eles podem fazer. Entendi. E que eu falo que eles não fazem.
Porque eu achei muito interessante, eu toquei nesse assunto, que eu vi realmente alguma propaganda, não era casas, mas só estou dando um exemplo. Vou trazer mais casas para Mogi Guaçu. Eu falei, cara, meu vereador. E quando você fala, coronel... Mostra que ele não tem conhecimento da função da vereança. Da função própria que ele está pleiteando ali. Isso. O coronel, só para a gente entender, até como eu estava até voltando no assunto aqui, o vereador, ele fiscaliza. Ele fiscalizando, você acabou de falar assim, fiscalizar, ele deveria levar as situações ao executivo, né? A gente não está falando só de ele sair por aí vendo onde tem um buraco para mandar tampar. Não, ele tem que fiscalizar o que o executivo faz. Onde que o executivo gasta, como que o executivo está gastando, de que forma que aquilo está sendo producente. Entendi. Por exemplo, ele vê alguma coisa da prefeitura, do executivo fazendo, peraí, eu quero fiscalizar o prefeito, tal, ver se isso aí está correto, me apresente tudo. Isso é um trabalho do vereador. O prefeito fez uma contratação para transporte escolar. Ele vai lá e verifica se aquele contrato foi legal, está até lícito, o dinheiro está sendo gasto, está sendo empregado realmente para transporte escolar. Para a gente verificar isso aí. Uma pergunta que apareceu para a gente: o vereador recebe cotas para campanhas? Como é que funciona isso? Cotas para campanha? Vou pedir para o nosso diretor colocar novamente. O vereador recebe cotas para campanha? Por que tem vereador falando que não vai usar na campanha? Fundo partidário. Isso, acho que é isso que quer dizer. Obrigado pela pergunta aí, quem fez a pergunta. Fundo partidário. Não, da mesma forma que tem candidato que falou que não ia usar o fundo partidário, agora que é candidato, veio aquele dinheiro e fala que eu vou usar tudo. Mas aquela história, fundo partidário não é dinheiro público. Fundo partidário é dinheiro particular. Por que eu falo? A técnica que eu sempre falo... Ele chega como lá no partido? Mas exatamente, porque é o dinheiro dos impostos que você paga. Se é o dinheiro de impostos que você paga, é dinheiro particular. Então não é dinheiro, porque eu já falei, máquina pública não produz nada. Tudo isso vai para o governo federal, o governo tira uma parte e distribui para os partidos, que depois vem distribuindo até chegar no município. É isso que eu falo. Mas em algum momento saiu do bolso de alguém. Mas não Nossa, a pessoa mais humilde, quando compra 1 quilo de feijão, ele paga imposto. A pessoa mais humilde comprou um botijão de gás, paga imposto. Esse imposto vai tudo para o governo federal e depois ele põe numa panela e depois ele vai distribuindo um pouquinho para cada lado. É isso. Então aquela senhora passando dificuldade, que compra coisas no mercado e passa por uma parte praça, do dinheiro dela, vê um monte de bandeiras. Ele fala, nossa, eu ajudei a comprar. Ela pode falar isso. Ela pode falar isso. Eu ajudei a comprar. E tem fundamento. Então o vereador, ele vai receber? Vai. É igual o que eu falei, o candidato às vezes fala, não vou usar o fundo partidário, depois usa. Porque quando vê o dinheiro realmente, aí fala, não, agora eu vou usar. Sabe, coronel, você já usou? Já usei. Você já passou por uma campanha de prefeito, já passei, né? Não, para campanha para deputado. Veio verbo, veio, usei, mandei. Aquela história. Eu não concordo, mas eu nunca falei que não vou usar. Então veio, usei. Da mesma forma eu falo para você. Eu até acredito que existe esse valor e dá a impressão toda... Apesar que isso foi uma situação criada pelo STF, viu? Isso é uma situação criada pelo STF, porque não era o que eles queriam fazer. Uhum. E o que eu percebo é, por exemplo, eu sei que esse valor ele deve ser destinado e deve existir um valor para isso, sabe, coronel? Porque eu estava pensando, imagina só, como que chega um valor desse para um ou para outro tal, e a gente vê tanta discrepância, por exemplo, nas propagandas. Por exemplo, quem tem, sei lá, vou dar um exemplo aqui, programa no rádio de 10 minutos, outro que fala 30 segundos, parece que é muito discrepante isso. Isso é porque essa diferença de que a pessoa tem de fundo partidário para utilizar é tamanho de partido que dá diferença, tal, em valores? Hoje eu digo para você que a maior discrepância está na formação do candidato. Porque se você chegar para o candidato hoje e fizer uma entrevista com ele, perguntar, ele não sabe falar, às vezes, da missão, da função dele. Se você pegar uma pessoa, sem querer menosprezar ou diminuir, pega lá qualquer pessoa que defende alguma coisa. Eu defendo pintar a cidade de verde, só forçando a ideia.
ela vai ter aquela formação, só que às vezes ela não entende que para pintar a cidade verde tem que ter orçamento, tem que ter arrecadação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então tudo é uma máquina. O vereador hoje, ele teria que entender de tudo. Ele teria que entender de administração pública, ele teria que entender de finanças, ele teria que entender de relações públicas, ele teria que entender de vários assuntos. Ele não vai entender. Ele não entende. É praticamente super-humano entender de tudo isso. Porém, ele tem que ter interesse de querer buscar uma informação. Dou um exemplo para você. E saber escolher pessoas que vão trabalhar, aliados, né? Faço uma pergunta agora para você que está em casa. Fiz para o secretário do município. Não tive a resposta até hoje. Quantos imóveis tem a prefeitura de Mogi Guaçu? Nem a prefeitura sabe. Não tem uma auditoria que fala assim... Deveria. Os vereadores deveriam saber. A prefeitura não sabe quantos imóveis ela tem. Eu fiz essa pergunta, estou até agora sem resposta. Fiz essa pergunta faz 2 anos. E faço de novo. Eu faço essa pergunta porque ninguém sabe a resposta. E faço perguntas mais simples. Fiz perguntas mais simples que deu dor de barriga em muita gente. A Câmara Municipal, a questão de alguns meses, estava dando títulos de cidadão guaçuano para todo mundo. Aí eu fiz uma pergunta. Eu quero a relação de todos que receberam o título de cidadão guaçuano. A Câmara Municipal não tem. Pô, mas não tem um caderninho que está anotado? Exatamente, deveria ter um caderninho, uma lista para falar. Não tem. Então, estou dando exemplos para vocês de coisas simples, banais. Se eu chegar para você hoje e perguntar os móveis que você tem na sua casa, pode ser que você não relacione todos, mas você vai me dizer pelo menos 90% do que você tem na sua casa. Não é isso, Bia? Estou errado. Lógico. Mulher praticamente vai falar 100%. Nós, homens, é capaz de chegar nos 50%. Mas a prefeitura tinha que ter toda a relação do patrimônio dela. Se você chega na Polícia Militar hoje e fala assim, eu quero a relação do patrimônio da Polícia Militar, ela te dá até o número que ela tem de munição. Ela dá o número de fardas que ela distribuiu no último ano. Então isso é administração. Não estou falando que ela é uma super administração, estou falando que tem que ser uma administração séria. Você tem que ter tudo isso para falar, mas com fundamento. É uma coisa interessante do que você trouxe aqui, porque eu fico pensando, poxa, um exemplo, né? Quando você foi entrevistar um político aqui... Eu fiquei pensando sobre isso agora, o cara não sabe o patrimônio que tem. Ele não sabe o patrimônio que tem. Envolve valor, que é... E isso está no orçamento do município. Se está no orçamento do município, mas ele não sabe a quantidade de patrimônio que ele tem, como é que eles aprovam aquilo na Câmara? Quando você for entrevistar um político aqui, pergunta. Faça essa pergunta. Qual o número de patrimônios do município? Uma pergunta básica até, né? Se parar para ver quem está na... Não, isso que eu falo assim, Coronel, você é muito revoltado. Não é isso, estou falando que isso é administração pública. Coronel, estamos quase chegando no finalzinho, eu queria fazer só uma pergunta sobre o plano diretor, né? Você acha que a cidade está crescendo do jeito seguindo o plano diretor? Ela sai muito fora disso? Eu estou falando porque eu perguntei isso para alguns candidatos. Mogi Guaçu não tem plano diretor. Eles aprovam algo com o nome de plano diretor. Mogi Guaçu não tem plano diretor. E eu vou falar para você que está em casa. Mogi Guaçu daqui... Vou chutar, não é para ser preciso, mas daqui 4 anos não vai ter água para Mogi Guaçu. Porque não tem um planejamento de investimento na área de saneamento básico. O que Mogi Guaçu aumentou nos últimos anos? Tratamento de água. Não estou falando de coleta, estou falando de tratamento de água. A cidade cresceu exponencialmente, mas a captação de água se manteve estagnada. Então, quando se fala de plano diretor, se pensa tudo de uma maneira geral. Eu estou dando um exemplo para você. Plano diretor de investimento na área de saneamento básico, tratamento de água. Mogi Guaçu, daqui 4 anos, nós vamos passar por uma falta de água incrível. Vocês querem ver quem está numa situação um pouquinho pior do que nós? Jaguariúna. Vai lá em Jaguariúna e verifica como está a situação de Jaguariúna.
Mogi Guaçu não chegou naquilo única e exclusivamente porque nós temos o rio aqui? Não, porque nós temos uma represa lá em cima. Porque aquela represa foi feita única e exclusivamente para conter a enchente no centro de Mogi Guaçu. Ela foi feita para isso, não foi para produzir energia. No entanto, hoje ela está sendo uma reserva hídrica para a cidade de Mogi Guaçu. Mas nós já temos que pensar em ter uma reserva hídrica muito maior do que aquela represa. Porque vocês que andam na represa, antigamente vocês iam e colocavam uma barra de 5, 10, 15 metros e não chegava no fundo da represa. Hoje, tem lugar que você chega lá, você fia uma barra de 2, 3 metros, você já está no fundo da represa. A represa assoreou completamente. Então ela não tem mais reserva da água. Ela mantém o mesmo tamanho, mas a sua capacidade de água reduziu e muito. Muito trabalho a ser feito. Preocupante. Vai ser igual. Ficou como eu falei, não, porque a gente viu, eu lembro quando eu fui para o norte, né, tinha várias cidades que era assim, não tinha coleta de saneamento, né, de lixo. E também faltava água. Justamente, e daí mas lá, o povo falava, né, mas lá é norte. Pois é, agora a situação ela está se alastrando no país inteiro. Ela vai se alastrar se ninguém tomar providência. Aí você fala assim, mas Mogi Guaçu tem o rio, você pode aumentar a captação de água. Se você aumenta a captação de água aqui, as cidades de baixo aqui não vão ter água para captar. Aqui tem lençóis não pode. De água, não pode? Tem lei proibindo. Bem preocupante. Se eu não me engano, até a gente falou no outro bate-papo, né, a respeito disso, que pode acontecer essa crise hídrica, né, que provavelmente... É uma função dos vereadores fiscalizar isso. Ninguém olha isso. Eu falo, daqui 4 anos nós vamos ter uma crise hídrica muito grande no município. Por isso que eu já estou buscando água em outro lugar. Daí a crise hídrica, daí aparecem outras crises de doença, de tudo. Né? Uma coisa básica. Eu falei, eu já estou me prevenindo, porque eu vou para algum lugar, não é que eu vou ainda, eu estou montando uma reserva, porque a hora que faltar água, eu vou ter onde para lavar minha roupa, para eu tomar banho, porque eu vou ter um outro lugar para fazer, porque eu sei que na cidade vai faltar. Preocupante. Bom, falamos de vários cenários com o Coronel Costa aqui hoje, né? Obrigado até, Coronel, por você ter aceitado esse bate-papo com a gente. O tempo também ele já está acabando, mas ainda assim quero te convidar a olhar para a sua câmera e dar suas considerações finais, ou alô, para quem você quiser. Agradeço imensamente, Paulo e Bia, pela oportunidade de estar sempre aqui. Qualquer convite que me é feito, com toda certeza, eu aceito de plano. Não sou expert para falar de tudo. Eu falo apenas do pouco conhecimento e parco que eu possuo. Mas eu digo para vocês, não esqueça, Mogi Guaçu do Futuro, MDTV, juntos para levar para você informação sem rodeios. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Coronel? Obrigado por sempre estar solícito com nosso convite. Só convidar que eu estou aqui. Fechado, adoramos esse papo aqui. Então, tá bom. Obrigado, Coronel. Obrigado, Bia. Então vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.